Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Hoje nós estamos aqui em uma terça-feira muito especial. Após receber o professor Elcio Ribeiro, também estamos recebendo a nossa especialista em direito eleitoral, doutora Denise Coelho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia. É sempre uma honra estar aqui com você no debate político, aqui no Convergente, no Portal Manaus. Parabéns pelo programa, é sempre sucesso. E vamos debater um pouquinho se a gente consegue desmistificar o que está acontecendo no cenário político. É verdade. Olha, a doutora Denise, ela já é conhecida por vocês, nossa audiência querida, porque ela faz parte, né, do Convergente, contribui aí com as suas análises jurídicas importantíssimas. E além disso, nós temos uma novidade para contar. E eu, como amiga, como fã, fico muito feliz. A doutora Denise está com um programa Papo Legal, que é transmitido pelo Norte em Foco. Você aí que nos acompanha, acompanhe ela, que está ocorrendo aí toda quarta-feira, certo? É isso mesmo. Muito obrigada, Letícia, aqui pela divulgação em primeira mão do programa. E eu espero vocês também lá, a galera que está acompanhando a gente aqui no debate político, possa compreender também uma parte mais técnica jurídica lá no Papo Legal. Olha, doutora Denise, nós já vamos começar o programa com uma pauta que está quentíssima. Ontem tivemos ali o julgamento, né? O julgamento não, você vai falar de uma forma muito mais técnica, mas porque está de uma forma muito arrebatadora nas redes sociais a situação que está se dando em relação à anistia. Então eu queria que você nos explicasse um pouco se é legal o que aconteceu, se realmente poderia ter acontecido, como é que está se dando essa situação? Você que tem um olhar muito constitucionalista, eleitoral, explica um pouco mais para a nossa audiência. Então, Letícia, é muito pertinente o teu questionamento, até para a gente poder entender, enquanto população, de modo geral, como é que funciona. A primeira pergunta é legal a propositura do projeto de lei sobre a anistia? É legal. Qualquer deputado, qualquer senador poderia propor aquele projeto de lei. Agora, a partir do momento em que um projeto é protocolado dentro de uma das casas do Legislativo, ou na Câmara Federal, ou no Senado, aí a gente tem uma tramitação interna da casa. E talvez essa tramitação interna da casa esteja causando uma animosidade e uma dificuldade para a gente que está aqui fora entender como é que funciona essa tramitação interna. O que acontece? Até metade do ano, antes do recesso parlamentar, a gente estava ali naquele limbo. Será que o presidente da casa, que é o deputado federal Hugo Mota, ele vai pautar o projeto de lei acerca da anistia? E aí tiveram outras pautas mais importantes, até o momento ela não tinha sido pautada. Nessa última semana, o que aconteceu? Depois da aprovação de uma PEC que também foi como a gente pode dizer, objeto de grande discussão tanto na Câmara dos Deputados como também aqui enquanto população, a PEC da blindagem. Então, com a propositura da PEC da blindagem na pauta da Câmara Federal, em paralelo a gente teve ali, digamos, entre aspas, a também colocação de pauta do projeto de lei, que é o projeto de lei que trata da anistia. Dito isso, Letícia, a gente entender um pouquinho como funciona essa questão da propositura, dos projetos de leis e das PECs, e a gente coloca o termo aqui PEC, mas o que de fato é uma PEC, né? Que é um projeto de emenda à Constituição Federal, e a gente, no mundo jurídico, a gente coloca mais como PEC, que é comumente a gente tem uma tramitação mais rápida ali na fala. O que aconteceu? A Câmara pautou a PEC da blindagem e aí a gente teve duas situações. A gente tinha tanto o pessoal da base do governo, o pessoal da oposição e o centrão, como a gente chama. E meio que houve ali um alinhamento entre todos os fatores, independente do final, acabou se pautando a PEC da blindagem. Só que o que não se contava é que também ia entrar na pauta a questão do projeto de lei de anistia. Então, essa situação, e o que você me perguntou no início também, se é legal. Os mecanismos dos regimentos internos das casas legislativas, em específico da Câmara Federal, é permitido sim pautas em relação, se a gente tiver uma maioria para solicitar a inclusão em pauta, que foi o que aconteceu, acaba se pautando aquele projeto de lei. Sim, em relação à questão aí da PEC da blindagem, né, que vem sendo uma coisa que vem trazendo aí muita animosidade, como você mesmo citou, por se dar, como eu posso dizer assim, privilégios, né, para pessoas que não têm um mandato, para
personagens políticos que não estejam tão em evidência assim. E aí se traz várias críticas até pelo momento que nós estamos vivendo agora. Na última conversa com o professor Elcio, que é nosso amigo, querido, ele sempre trouxe essa questão que o Brasil está vivendo um momento muito delicado politicamente. E nós estamos acompanhando aqui, estamos trazendo essas informações para a nossa audiência. E em relação à PEC da blindagem, como você, num aspecto jurídico, vê? O que acontece, Letícia? A PEC da blindagem, a gente tem cenários que precisam ser expostos para depois a gente chegar. E é importante a gente destacar também que, por se tratar de PEC, é um tipo de figura dentro do processo legislativo aonde demanda para a gente um duplo grau ali de votação, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Então, assim, foi aprovado esse texto na Câmara dos Deputados em 2 votações. E aí é que veio a grande problemática dessa história, porque inicialmente a gente tinha um texto sobre a PEC, aonde não estava incluído, tinha sido retirado, na verdade, a questão da votação secreta, só que no passar das luzes, na madrugada, o que aconteceu? Foi se incluindo ali o nome da emenda é emenda, se eu não lembrar agora, mas até o final do programa eu lembro, o que acontece? Foi incluída a emenda aonde está justamente a questão de maior problemática entre os critérios de problemática da PEC, digamos assim, a votação secreta. Então, caso essa PEC seja aprovada no Senado dos moldes como foi aprovado na Câmara, a gente vai ter ali a questão da votação secreta, e isso é uma situação que é importante. Estava ouvindo um historiador essa manhã que dizia o seguinte: isso aconteceu lá em 2001, aonde a gente retirou, os deputados, né, e os senadores tiveram essa alteração, aonde é justamente a possibilidade da gente, enquanto população, saber como é que estão votando os deputados e os senadores. E aí o que acontece? Com a alteração e a inclusão dessa emenda na PEC, a gente não vai mais saber como está sendo votada essas situações relacionadas a deputados, a senadores, e tem outras situações que também a gente talvez não vislumbre num primeiro momento, mas que vão trazer consequências também para as assembleias legislativas, porque pela simetria e pelo artigo 27 da nossa Constituição Federal, Letícia, o que for aprovado e permitido na Câmara dos Deputados também vai se trazer essa possibilidade para as assembleias. Então a gente já vislumbra, caso seja aprovado nos termos como está a PEC da blindagem, a gente também vai ter a possibilidade de votação secreta nas assembleias legislativas. E um outro ponto também relacionado a essas emendas que foram apresentadas é a figura do presidente partidário, que é uma figura que nem sempre tem um mandato, né, para ele ter o foro privilegiado e as suas prerrogativas, mas nesse texto da PEC da blindagem está incluído também a figura do presidente partidário, aonde ele vai poder se valer dessas prerrogativas, como a gente já teria ali para caso de deputados federais e senadores. Perfeito. Um dos questionamentos feitos pela nossa audiência, de uma forma assim muito direta, foi em relação ao presidente Jair Bolsonaro, no caso da anistia, né? No caso de realmente ser dada a anistia, como é que fica Jair Bolsonaro no meio disso tudo? Então, antes da gente chegar no ex-presidente, a gente tem que voltar para como está sendo votado e como é o texto desse projeto de lei. E aí a gente volta numa outra situação. O projeto de lei é diferente de PEC, então a tramitação dele também é diferente. A gente não precisa de uma votação bicameral como é a questão da PEC. E um detalhe nessa situação também, Letícia, é que a PEC não há necessidade da sanção presidencial. Contudo, o projeto de lei já precisa da sanção presidencial. Então, hipoteticamente, caso o projeto de lei que trata da anistia seja aprovado pelas 2 casas, o que acontece? Ele ainda tem que chegar no presidente para ele sancionar, que seria a aprovação dessa lei, ou vetar. Então, assim, dito todo esse cenário em relação à tramitação legislativa, a gente volta para o teu questionamento. O que acontece? Hoje a gente tem basicamente 5 projetos de lei, 5 projetos que tratam da anistia. E aí o que se conversa em bastidores é que há um alinhamento tanto com o governo quanto com a oposição e, claro, sempre o Centrão no meio dessa história. É bem assim, né? Digamos assim, a gente tá sendo redundante ter o Centrão no meio da história, mas o que acontece? Há esse alinhamento que a possibilidade do projeto de lei acerca da anistia ser aprovado é que
tem a anistia, mas não vai ser uma anistia geral, vai ser uma anistia modulada, com a possibilidade de redução de pena, redução relacionada aos crimes ali, mas é que não estaria a possibilidade de atingir o ex-presidente da República. Isso é uma possibilidade e eu particularmente encaminho ali, vou nesse mesmo entendimento, porque tu vais agregar ali tanto a base do governo, a oposição e o centrão. Tu vai dar uma resposta e talvez, quem sabe, acalmar os ânimos naquela história toda relacionada a essas pautas de anistia e PEC da blindagem lá em Brasília. Doutora Denise, aqui de uma forma muito técnica, nós queremos entrar na situação que hoje o Brasil está vivendo um cenário muito delicado. Muitas desinformações, né, se passam nos veículos de comunicação, na internet também. Hoje, para uma pessoa ser mais bem informada, você com todo o seu conhecimento legal, como você orienta que seja feito? Então, primeira dica, assim, né, se eu posso dizer, se você recebe uma mensagem, chega lá no teu WhatsApp, encaminhado com frequência, você já desconfia, tá? Vai vir um link naquela mensagem? Não clique nesse link. Busque fontes reais. Eu quero saber a tramitação da PEC, a tramitação do projeto de lei de anistia. Existe tanto o site do Congresso quanto o site da Câmara Federal, aonde você pode saber de fato. E essas notícias, Letícia, onde a gente tem grande divulgação ou que está muito próximo do que aconteceu, elas geralmente ficam em destaque nos sites oficiais. Então é fácil de você buscar essa informação. Mas eu estou buscando uma situação que não está nem tratando de Congresso. Estou buscando saber se a vacina do HN1 vai ser distribuída no estado do Amazonas, se vai estar tendo uma campanha. Busca no site do governo do estado, né? Verifica se de fato vai haver aquela campanha. Então são situações onde eu indico, sempre busque os sites oficiais. Tenho dúvida? É uma situação ali onde a gente, na leitura do texto, já verifica que há uma informação distorcida, é sempre bom desconfiar. E, Letícia, se você me permite também, gostaria de sempre a gente estar aqui no estado do Amazonas com uma situação que se chama, não só o estado do Amazonas, como o Brasil como um todo, que é o golpe do falso advogado. O cliente recebe uma mensagem dizendo que tem um número de processo, a outra parte corresponde a um processo que ele tem, mas aí, para você receber o seu alvará, a sua sentença favorável, você tem que pagar X valor. Já informo que provavelmente isso se trata de golpe e busque sempre o contato do seu advogado ou o escritório no qual você tem um contrato relacionado. É uma informação importante, Letícia, porque assim, a gente vê todo dia algum colega advogado postando que está sofrendo com essa situação do golpe do falso advogado. Doutora Denise, tem algum local de denúncia, alguma situação assim, nos casos do golpe do falso advogado? Então, eu sempre indico para os clientes que recebem essas mensagens, primeiro ponto, você pode tirar um print da tela e fazer um boletim de ocorrência, mesmo que seja aquele online, tem validade, você faz o seu login lá com o iGov, informa, você tem até a possibilidade de anexar aquele print com o número da informação, com o texto, e aí você vai iniciar um procedimento onde a delegacia, a Polícia Civil do Estado do Amazonas, ela começa uma investigação até para chegar de fato quem são esses golpistas. E olha, as nossas perguntas, elas estão se dando aqui pelos nossos telespectadores. E a Jaqueline aqui do Tarumã, ela fez a seguinte pergunta. Em relação a como é que está se dando, né, dentro da parte processual, a junção entre as sanções, como, por exemplo, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e também a possibilidade da inelegibilidade. Então, Jaque, o que acontece? Nós temos que primeiro dividir toda essa situação. A questão da inelegibilidade, esse foi já inclusive um processo anterior, né? Apesar de ter também nessa sentença última, agora lida na última semana, a gente já tinha a questão da inelegibilidade decretada ao ex-presidente da República. Isso é um ponto. A questão da prisão domiciliar. Atualmente, ele está preso preventivamente. É um mecanismo dentro do processo penal, aonde, se for verificado a possibilidade de interferência durante o julgamento ou da investigação,
pode ser solicitado, o que foi solicitado, e o juiz relator, que na verdade é o ministro relator, né, ele decretou a prisão preventiva para resguardar o procedimento. Aqui, gente, eu não estou colocando questões ali se concordo ou não concordo, eu estou explicando a parte técnica e o que é possível se fazer nessas situações, o que a nossa legislação vislumbra em relação a essas situações. Dito isso, o que acontece, Letícia? A gente teve o julgamento, aonde foi ali feita a questão da dosimetria da pena, que é justamente a gente chegar... foi configurado que houve ali determinado fator aonde ele está sendo punido. Após essa situação, nós já acompanhamos a leitura dos votos e tudo mais, mas ao final, o ministro relator, ele determinou as penas, certo? E o que acontece? Mas ele ainda não está cumprindo a pena que foi determinada no julgamento pelo STF nas últimas semanas. Até chegar nessa fase, a gente tem uma questão chamada publicação dos acordos e dos votos, e isso ainda não aconteceu. Aí se você me perguntar, ainda há algum tipo de recurso, mecanismo processual que é possível? A gente ainda tem ali a possibilidade dos embargos de declaração, não vai modificar a questão da leitura da sentença, mas ela vai poder ali, digamos assim, poder esclarecer se algum fato foi omisso, obscuro, nesse sentido. Mas a primeira parte a gente tem que aguardar a publicação do acordo e depois dessa publicação a gente tem essas outras fases nessa situação do ex-presidente e dos outros que também foram julgados durante a mesma semana. Perfeito. Olha, doutora Denise, a Fernanda Souza, ela fez uma pergunta aqui em relação agora sobre esses julgamentos que estão tendo, sobre a PEC, a questão de um cenário assim muito amplo. Se de um olhar jurídico, com todo o conhecimento que você tem, principalmente no que tange o direito constitucional, se na sua visão estaria acontecendo algum tipo de abuso de poder. Sim, Letícia, igual como a gente comentou logo no início sobre a tramitação dos projetos dentro das casas legislativas, os mecanismos, a legislação permite o que está acontecendo. Permite a gente ter uma votação de madrugada em regime de urgência? O regimento interno daquela casa legislativa permite. Permite a questão da prisão preventiva, como a gente comentou? Permite. O nosso Código de Processo Penal, ele permite essa situação. Então, assim, eu não vislumbro essa questão de abuso de poder, porque, como eu coloquei, esses mecanismos, essa legislação a qual eles estão amparados para determinadas situações, eles existem. E eles estão fazendo mão justamente desses mecanismos aonde é permitido essas posições. Muito obrigada. E também agradeço a vocês aí de casa que estão nos acompanhando. Vários municípios aí mandaram suas perguntas. Fico muito feliz pela nossa participação aqui com a nossa audiência. E a partir deste programa nós vamos estar incluindo cada vez mais as dúvidas de vocês. Então, muito obrigada. Agora, dando continuidade, estamos aí reverberando novamente a questão do voto impresso, né? Em relação ao voto impresso, vamos lá, doutora Denise, como você vê essa situação? Seria uma melhoria? Seria retroceder? Qual a sua visão em relação a isso? Então, Letícia, assim como eu coloquei a questão dos abusos, né, que eu não vislumbro abuso de nenhum dos poderes em relação às atitudes que vêm sendo tomadas por quem está à frente desses poderes, eu também não vislumbro nenhum tipo de impedimento que um deputado, que um senador venha a propor esse tipo de projeto de lei relacionado ao voto impresso. A minha dúvida, na verdade, seria qual seria o mecanismo e como seria o financiamento desse voto impresso. Sim. Né? Porque a gente está falando de um custo maior ao Estado, e quando eu falo Estado, eu falo o Estado como um todo, a questão da nação brasileira. Será que esse custo vale a pena? Aí tu pode já me questionar, mas Denise, a gente está falando aqui de um processo eleitoral, então que não há dúvida em relação a essa situação. Todo ano de eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, ele abre a possibilidade para que quem desejar, quem tiver interesse, participar, é justamente a questão
de abertura das urnas, a fiscalização, há também, para quem é mais da área de TI, também há essa possibilidade de fazer a investigação, se pode ser hackeada uma urna, como é que funciona o processo, como é feita a transmissão dos dados da urna, do colégio eleitoral, para onde vai ser feita a contagem dos votos central. Então, assim, se algum deputado ou senador quiser propor, porque eu acredito que há um projeto de lei em tramitação nesse sentido, não vejo por que não, porque ele tem essa possibilidade, né? Faz parte do mandato dele. Mas não vejo que seja tão assim importante nesse momento. Sim, no caso, por exemplo, dessa tramitação, sendo aí, digamos assim, em um cenário muito hipotético, seja aprovado, dê seguimento para a próxima eleição, qual regime vai ter? Voto impresso, as nossas urnas, como é que se dá? O primeiro ponto hoje, falando, né, que ainda em setembro, o que acontece? Qualquer tipo de modificação para a legislação que vai tratar da eleição de 2026 tem que ser feita e aprovada até basicamente 6 de outubro, que é o primeiro domingo onde vai acontecer o primeiro turno. Então, eu não sei se a gente vai ter lastro de tempo para que essas modificações aconteçam para a eleição de 2026. Isso é um ponto, assim, que eu acho que a gente já consegue, né, até desmistificar qualquer tipo de modificação mais, digamos assim, acirradas em relação a como se dará o processo eleitoral para 2026. Mas, Letícia, a gente tem as resoluções, e isso é um questionamento que todo ano eu recebo. Denise, não mudou nada no Congresso, não mudou nada no Senado, mas por que o TSE vai modificar? Porque ele é justamente o poder que faz a regulamentação daquela eleição daquele ano. Então, assim, as regulamentações, elas são feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas não teria essa possibilidade de impor o voto impresso para a eleição de 2026. A não ser que, como eu falei, até dia 6 de outubro deste ano de 2025, a gente tem uma modificação nesse sentido. Perfeito. Uma dúvida que também está surgindo muito em relação a isso é que, por exemplo, nos últimos anos, de uma forma muito, e aqui sempre conversando com a nossa audiência, que nós buscamos tratar todos os assuntos com o máximo de imparcialidade possível, levando apenas fatos e não opiniões, mas nos últimos anos nós tivemos cenários muito problemáticos politicamente falando. Então, tivemos condenação do presidente Lula, que viveu aí a pena, né? Foi preso realmente, teve toda aquela situação. Ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito, teve seu mandato, toda aquela continuidade, as polêmicas que se deram em relação à Covid. Após isso, nós estamos vivendo hoje, acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você, no ponto jurídico, constitucional e eleitoral, como você vê essa implicação, digamos assim, em relação à nossa legislação, em relação ao processo, né, como um todo político que nós vivemos? Você vê de uma forma muito problemática ou você acredita que pode ir dando seguimento, como diz assim, seguindo o bonde mesmo? Então, Letícia, eu gosto de pensar que é positivo a gente ter essa possibilidade de julgamentos de ex-presidentes, né? O Lula, o Jair, a Dilma foi impeachmentada, o Collor sofreu impeachment e também já foi preso agora recentemente. Desse cenário, a gente tem assim quase... O Temer também foi preso. Então, eu acho que buscando pela memória, a gente tem Fernando Henrique, o único que durante o processo, depois da redemocratização, aonde não sofreu nenhum tipo de impeachment ou um processo de prisão. Nesse sentido, Letícia, por que eu iniciei a minha frase colocando como positivo? Porque é importante a gente saber que todo mundo tem que seguir com o que a legislação determina, que ninguém está acima da lei. Todos nós, independente do ato que a gente venha a cometer, a gente vai ter as consequências daquela atitude. Então, assim, a gente tem, tanto da direita, da esquerda, do meio, né, tiveram problemáticas durante ou depois da sua gestão. O importante é a gente ter, enquanto sociedade, saber que aquela pessoa que ocupou o cargo ou estava no cargo, como foram os impeachmentados, elas sofrem com as sanções por conta dos seus atos. Perfeito. Agora,
Nós estamos caminhando para o fim da nossa entrevista, o tempo ele vai correndo, né? Mas nós queremos saber, dentro da sua visão, em relação ao direito eleitoral. Nós sabemos e acompanhamos sempre aqui com a nossa audiência que a justiça eleitoral é uma das mais céleres. Ela sempre busca aí ter uma celeridade bem incisa realmente, uma vez que são demandas muito significativas, né? Em relação a 2026, próxima eleição, você acredita que possivelmente, provavelmente a Justiça Eleitoral vai estar cada vez mais em cima realmente, ou tende aí a continuar no mesmo nicho que está? Então, Letícia, eu acredito que a gente vai aqui, falando pela Justiça Eleitoral do Estado do Amazonas, a gente vê uma evolução, a gente vê a tramitação desses processos serem mais rápidos, principalmente no que tange a questão das candidaturas femininas. Nós tivemos um marco em relação ao Brasil de caçar a primeira chapa de um partido político aonde foi configurada a fraude de cotas, e a gente verifica também que a Justiça Eleitoral do Estado do Amazonas ela vem trabalhando justamente para que esses processos sejam mais céleres, porque o que a gente busca resguardar, a gente enquanto sociedade e principalmente a Justiça Eleitoral, que é quem fiscaliza, quem pode aplicar qualquer tipo de sanção nesse sentido, é tentar justamente dar um retorno para a sociedade em relação a essas situações. Eu coloquei aqui a cota da fraude de gênero, mas a gente teve também outras situações envolvendo improbidade administrativa, abuso do poder econômico. São situações que a gente acredita e na prática a gente vislumbra isso, é que é a evolução e a celeridade da Justiça Eleitoral do Estado do Amazonas. No ano que vem, novamente, em relação à eleição, como é que, na sua visão de jurista, a gente pode garantir aí cada vez mais a isonomia no processo eleitoral, realmente um processo justo, limpo e que esteja dentro aí das nossas abrangências? Então, Letícia, justo a gente tem que partir para uma premissa mais filosófica e teórica, né? Mas na prática, em relação a essa situação, o jogo, ele tem as cartas, ele tem as instruções de como ele funciona e geralmente aquele jogador, aquele player, né, que a gente coloca sempre no ano eleitoral, que tem ali, digamos, um avatar com maior qualidades, é geralmente aquele que consegue atingir o objetivo de ser eleito. Então, nesse sentido, eu colocaria isso. O player que tiver mais qualidade, mais funções para chegar ao objetivo é aquele que vai realmente ser eleito para 2026. Muito obrigada, doutora Denise, pela sua participação. Esse programa ele é muito importante porque nós falamos aqui que o debate político ele tem um objetivo muito forte de trazer a educação, a informação de uma forma muito clara e muito substancial, trazendo especialistas, trazendo pessoas que realmente tenham como contribuir, desmistificar muitas vezes o que no nosso dia a dia a gente vê como fake news, desinformação e diversas notícias aí deturpadas. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Deixa um espaço agora para você deixar uma mensagem para a nossa audiência. Letícia, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você. Obrigada ao Portal Convergente, ao Portal Manaus, que sempre abre esse espaço para que a gente possa colocar um pouquinho do que a gente sabe também, compartilhando com os seguidores aqui dos portais. E agradecer a vocês que estão acompanhando o nosso debate político. Podem enviar as perguntas pra gente, que eu fico aqui à disposição. Mais uma vez, muito obrigada, Letícia. E olha, você que tá aí em casa, toda terça-feira, 8h30 da noite no canal 8.2 e também no YouTube da Rede Onda Digital e do Convergente, nós temos um compromisso marcado. Mas olha, de 15 em 15 dias, no canal Norte em Foco, às quartas-feiras, 7 horas da noite, vocês têm um compromisso com a doutora Denise. Muito obrigada. Muito obrigada e até a próxima.